E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparados. Beleza. Hoje a gente vai se aventurar num tema que é de deixar qualquer um de cabelo em pé. A linguagem e o cérebro. É fascinante, né? Demais. E você aí de casa mandou muito bem na pesquisa, viu? Pelo que eu vi, você quer saber tudo. Como a linguagem humana se compara com a comunicação do animal? Quais áreas do cérebro são as estrelas principais quando a gente fala pensa? E até o que rola quando a gente dá aquela travada básica para lembrar de alguma palavra? Um baita mistério, né? Desvendar os segredos da linguagem é um desafio e tanto. Exatamente. E para nos guiar nesse labirinto, a gente tem aqui a nossa expert em neurociência e linguagem, a talentosíssima Carmen. Olá. Carmen, me explica uma coisa. Como a ciência começou a desvendar esse mistério todo? Tipo, Hum. como eles descobriram quais áreas do cérebro mandam no show da linguagem? Essa é uma história incrível. Sabe aqueles experimentos com estimulação elétrica cerebral? Sei. Parece coisa de ficção científica, né? Os cientistas aplicam um estímulo elétrico em áreas específicas do cérebro. E, de repente, a pessoa para de falar. Começa a gaguejar ou solta um som sem sentido. Caramba, que loucura. É como se a gente pudesse controlar a linguagem de alguém. Tipo um botão de liga e desliga. Me explica melhor. Como isso funciona? É como se desligassem o cérebro por um segundo. Não, não é bem assim. É mais como se a gente interrompesse o fluxo normal de informações em áreas específicas. Sabe aqueles estudos do neurocirurgião Wilder Penfield lá nos anos 50? Ah. Ele usava essa técnica em pacientes que iam fazer cirurgia para tratar epilepsia. E com isso ele conseguiu mapear áreas cruciais para a fala, como a famosa área de Broca. A área de Broca, essa eu já ouvi falar. Mas me refresca a memória. Qual é a função dela? Pensa na área de Broca como um maestro, que organiza os movimentos da nossa boca e língua para a gente conseguir articular as palavras. Ah, entendi. Penfield percebeu que, ao estimular essa área no córtex frontal esquerdo, a fala podia ser completamente interrompida. É como se o maestro perdesse a batuta e a orquestra inteira parasse de tocar. Nossa, faz todo sentido. Mas então quer dizer que sem a área de Broca a gente não consegue falar? Calma, calma. Não é bem assim. A área de Broca é super importante, mas não é a única responsável pela linguagem. O que os estudos de Penfield mostraram é que a linguagem é muito mais complexa do que a gente imaginava. Uau. Estimulando outras áreas do cérebro, ele percebeu que, às vezes, as pessoas começavam a falar palavras erradas, trocavam letras, ou tinham dificuldade para encontrar a palavra certa, mesmo sabendo o que queriam dizer. A gente sabe bem como é isso, né? Exatamente. Então a gente precisa de uma rede inteira de áreas cerebrais trabalhando juntas para conseguir falar. Tipo uma orquestra completa, cada área com seu instrumento. Isso aí. E sabe o que é mais legal? Com as técnicas de imagem cerebral, como a tomografia por emissão de positrons, a famosa TEP, a gente consegue visualizar essa orquestra em ação. É como se a gente pudesse ver o cérebro acendendo enquanto a pessoa fala, lê ou escuta. Sério? E o que a TEP mostra? Quais áreas acendem quando a gente usa a linguagem? A área de Broca, claro, dá um show à parte. Mas além dela, a gente vê a ativação do córtex motor primário, que controla os movimentos da boca e da língua. A área motora suplementar, que ajuda a planejar os movimentos, e várias regiões ao redor da fissura de Sylvius, um sulco que divide o cérebro. Caramba. É fascinante ver como tudo isso funciona em sintonia. E me diz uma coisa, Carmen. Essa orquestra cerebral da linguagem, ela toca mais alto em algum hemisfério do cérebro? Tipo, tem um lado que é mais falante. Ótima pergunta. A gente sabe que, na maioria das pessoas, o hemisfério esquerdo é dominante para a linguagem, mas isso não significa que o hemisfério direito fica só assistindo. Ah, tá. Ele também tem seu papel, principalmente nos aspectos mais subjetivos da linguagem, como a entonação, a prosódia, a interpretação de metáforas. Ah, então por isso que às vezes a gente consegue entender o significado de uma frase pelo tom de voz, mesmo sem entender todas as palavras. Exatamente. O hemisfério direito está lá, captando essas nuances, essas sutilezas da linguagem que vão além do significado literal das palavras. E sabe o que é mais incrível? O quê? O cérebro tem uma capacidade incrível de se adaptar. O mesmo. Em casos de lesões no hemisfério esquerdo, por exemplo, o hemisfério direito pode assumir parte das funções da linguagem, principalmente em crianças que têm um cérebro mais plástico, mais maleável. Interessante. É como se o cérebro fosse um músico que, ao perder um instrumento, aprende a tocar outro para continuar a música. Que legal. Mas, e aí o que acontece com a linguagem nesse caso? A pessoa consegue se comunicar normalmente? Depende da extensão da lesão e da idade da pessoa. Mas em muitos casos, sim, a pessoa consegue recuperar a fala, ainda que com algumas dificuldades. Estudos com pessoas que sofreram AVC, por exemplo, mostram que a reabilitação linguística é fundamental para estimular o cérebro a se reorganizar e restabelecer
as funções da linguagem. Nossa, Carmona, isso é demais. Você tá me fazendo pensar que o cérebro é muito mais complexo e adaptável do que eu imaginava. Que bom. E a gente só arranhou a superfície nesse mergulho na linguagem, né? Com certeza. Ainda temos muito o que desvendar sobre essa maravilhosa habilidade humana que é a linguagem. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da linguagem e do cérebro. Bora lá, mergulhando de cabeça. A gente viu na primeira parte como a ciência mapeou as áreas do cérebro que comandam a comunicação. Mas me diz uma coisa, Carmen. Como essa orquestra toda aprende a tocar junto? Como a gente, simples mortais, desenvolve essa habilidade incrível que é a linguagem? Essa é a parte mais legal. A aquisição da linguagem é um dos processos mais complexos e fascinantes do desenvolvimento humano. Imagina só. A gente nasce com o cérebro pronto para aprender qualquer língua do mundo. É como um supercomputador, com um software esperando para ser programado. Caramba! Mas se a gente já nasce com esse software, por que a gente não sai falando logo de cara? Por que precisa aprender? Boa pergunta. Porque o aprendizado é a chave para configurar esse software, para sintonizar a orquestra com a língua do nosso ambiente. É como aprender a tocar um instrumento. Você pode ter talento, mas sem prática, sem um bom professor, a música não sai, né? Verdade. E qual é o papel do ambiente nesse aprendizado? O que a gente precisa para ativar esse software da linguagem? Aí entra a experiência, meu caro. A exposição à linguagem desde cedo é crucial. Bebês aprendem ouvindo os outros falarem, observando os movimentos da boca e principalmente interagindo com seus cuidadores. É como se a linguagem fosse um vírus contagioso, que se espalha através da interação social. Interessante. Então quer dizer que se um bebê crescer isolado, sem contato com a linguagem, ele nunca vai conseguir falar. Tipo, o software fica desativado para sempre. Infelizmente, as chances são grandes de que isso aconteça. Tem um caso que ilustra bem essa questão. O Daginino. Uma menina americana que passou a infância em total isolamento, privada de qualquer contato humano. Quando foi encontrada, aos 13 anos, a Ginny não conseguia falar. E mesmo depois de anos de intervenção, a linguagem dela nunca se desenvolveu completamente. É uma história triste, mas que mostra a importância da experiência para o desenvolvimento da linguagem. Nossa, que história impactante. Realmente mostra como a gente precisa da interação humana para desenvolver essa habilidade. Mas e o oposto, Carmen? Se a gente estimular um bebê desde cedo com várias línguas, ele vira um poliglota. Olha, depende de vários fatores. A intensidade, a qualidade da exposição a cada língua, a idade da criança e, claro, as predisposições individuais. Mas é fato que o cérebro infantil é muito plástico, muito mais aberto ao aprendizado de línguas do que o cérebro adulto. É verdade. É por isso que crianças aprendem línguas novas com muito mais facilidade do que a gente. A gente já está com software meio desatualizado. Puxa vida, queria ter essa facilidade toda. Mas então tá na cara que a gente precisa começar a aprender inglês desde cedo, né? Com certeza não faz mal. Quanto mais cedo, melhor. Mas o importante é que o aprendizado seja prazeroso, natural e integrado à rotina da criança. Nada de forçar a barra. Legal. E a genética, Carmen? Ela entra em cena nesse aprendizado todo. A gente só precisa de um bom professor e muita força de vontade. Para a genética tem um papel fundamental. Estudos com famílias que apresentam distúrbios de linguagem sugerem que a genética é crucial na nossa capacidade de aprender e usar a linguagem. Um exemplo é a famosa família Caí. Família Caí. Quem são eles? É um caso fascinante, uma família britânica com vários membros ao longo de gerações que apresentam uma dificuldade enorme para articular a fala e compreender a gramática. É como se eles tivessem um bug no software da linguagem. Que doido. E a ciência descobriu que esse bug está relacionado a uma mutação em um gene específico, o FOXP2, que parece ser essencial para o desenvolvimento dos circuitos cerebrais da linguagem. Nossa, que interessante. Então a linguagem é uma combinação de natureza e cultura, de predisposição genética e experiência. Exatamente. É como um quebra-cabeça com várias peças, a genética fornece as peças, o ambiente ajuda a encaixá-las e o aprendizado é a cola que mantém tudo junto. E essa cola precisa ser aplicada desde cedo, né? Senão o quebra-cabeça fica incompleto. Perfeito. A infância é o período crítico para a aquisição da linguagem. É a fase em que o cérebro está mais receptivo a novas experiências e conexões. Caramba, Carmen, cada vez mais impressionado com essa complexidade toda. Mas me diz, a gente já sabe tudo sobre a sua orquestra cerebral ou ainda tem muito o que desvendar? Ainda temos um longo caminho pela frente. A linguagem é um dos grandes mistérios da ciência. E a cada nova descoberta surgem mais perguntas do que respostas. Mas com certeza estamos avançando. E quem sabe, no futuro não muito distante, a gente consiga desvendar todos os segredos dessa habilidade que nos torna humanos. E cá estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho no fascinante mundo da linguagem e do cérebro. Parte final. Prontos para desvendar os últimos mistérios dessa sinfonia neuronal. A gente explorou o mapa da orquestra cerebral, como ela aprende a tocar a partir da genética da experiência. Mas aí ele tem uma pergunta que não quer calar.
A linguagem humana é mesmo tão especial assim. Ou os animais também têm suas próprias línguas. Só que a gente ainda não desvendou. O que você acha, Carmen? Essa é uma das grandes questões da ciência, né? A linguagem humana é incrivelmente complexa e versátil, com uma capacidade única de expressar ideias abstratas, criar narrativas, argumentar, mentir, ironizar. A gente usa a linguagem para tudo mesmo, desde fofocar com os amigos até escrever um livro, compor uma música. Exatamente. E essa riqueza toda nos leva a pensar que a linguagem humana é diferente, qualitativamente diferente da comunicação animal. Claro que os animais se comunicam. De formas incríveis, usando vocalizações, gestos, feromônios, cores. É verdade. A dança das abelhas, os cantos dos pássaros, os uivos dos lobos. Os animais são mestres em se comunicar. Mas então, qual é a diferença? Por que a nossa linguagem é considerada tão especial? A questão é que a comunicação animal, na maioria das vezes, é mais limitada, em escopo e flexibilidade, atrelada a contextos específicos. Acasalamento, alerta de perigo, defesa de território. A linguagem humana, por outro lado, nos permite falar sobre qualquer coisa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, criar mundos fictícios, transmitir conhecimento ao longo de gerações. É como se a gente tivesse um superpoder de comunicação. Faz sentido. Parece que a gente ganhou na loteria da evolução nesse quesito. Pode-se dizer que sim. Mas isso não significa que a comunicação animal seja menos importante ou sofisticada. A ciência está constantemente revelando novas nuances e complexidades na forma como os animais se comunicam. E a gente ainda tem muito a aprender com eles. E não podemos esquecer que os animais também aprendem. Papagaios que imitam a fala humana, cães que entendem comandos, chimpanzés que usam linguagem de sinais. Será que um dia a gente vai conseguir ter uma conversa de verdade com o animal? Quem sabe, né? Seria incrível. A ciência já tem feito experimentos bem interessantes, ensinando chimpanzés a usar símbolos para se comunicar, ou combinar gestos da linguagem de sinais para criar frases. Ainda estamos longe de ter uma conversa filosófica com um chimpanzé, mas esses estudos mostram que algumas espécies possuem capacidades cognitivas surpreendentes para a linguagem. Que legal. Mas e aí o que a ciência ainda precisa desvendar sobre a linguagem? Quais são os próximos desafios? A lista é longa. Mas, para resumir, a gente ainda precisa entender melhor como o cérebro processa a informação linguística em tempo real, como a gramática é adquirida e representada no cérebro, como as emoções influenciam a linguagem, como a linguagem se relaciona com outras funções cognitivas, como a memória e a atenção. Nossa, pelo jeito, ainda temos muito trabalho pela frente. Mas que bom, né? Significa que ainda tem muito a ser descoberto nesse universo incrível da linguagem humana. Com certeza. E a cada nova descoberta, a gente se aproxima mais da compreensão dessa habilidade, que nos torna únicos. Que nos conecta, que nos permite construir mundos e compartilhar ideias. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo da linguagem e do cérebro. Esperamos que você tenha curtido a viagem e aprendido coisas novas e fascinantes sobre essa habilidade que nos faz humanos. Fique ligado para mais aventuras aqui no The Deep Dive. Até a próxima!